dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você e com a sua família nesse dia. Glória a Deus. Aleluia. Pois é, meus amados. No último devocional eu comentei que o apóstolo Paulo, então, começou o seu trabalho evangelístico ali na cidade de Éfeso. E ele iniciou, para variar, o seu trabalho missionário nas sinagogas. Sempre foi intenção do apóstolo Paulo, ao chegar em qualquer cidade, ele procurar a sinagoga dos judeus. O objetivo dele era evangelizar primeiramente os judeus. Porque os judeus, eles tinham conhecimento do Pentateuco. Eles tinham um conhecimento profundo da palavra de Deus. Então, para ele, se tornava bem mais fácil evangelizar os judeus, primeiramente. Por isso que ele sempre procurava evangelizar primeiramente os judeus nas suas sinagogas. E nos diz que lá em Éfeso, todos os sábados, ele participava dos cultos na sinagoga e tentava ministrar para os judeus o evangelho do nosso Senhor Jesus. Mas nos diz que durante 3 meses ele ficou evangelizando os judeus lá em Éfeso nas suas sinagogas. Mas para variar, como sempre, em cada sinagoga tinha sempre um grupo de judeus ortodoxos, radicais, que não aceitava de forma alguma o evangelho do nosso Senhor Jesus. E eles então nos diz que começaram a criar polêmicas com o apóstolo Paulo. E houve algumas discussões entre eles. E o apóstolo Paulo, para não ficar criando problema ali na cidade de Éfeso, ele pediu a um dos judeus convertidos ali, que tinha uma escola, era conhecido como a escola de Tirano, e esse nosso querido irmão, ele cedeu o auditório da sua escola para que o apóstolo Paulo começasse ali um pequeno grupo, uma pequena igreja. E assim nos diz que o apóstolo Paulo então deixou de ministrar na sinagoga ali em Éfeso e concentrou o seu trabalho nesse auditório na escola de Tirano. E nos diz que ali o apóstolo Paulo ficou ali durante 2 anos. Imagina só o trabalho evangelístico que o apóstolo Paulo fez nesse local. Ali então iniciou-se uma grande igreja, a grande igreja de Éfeso. E eu fico assim impressionado como Deus conduz e dirige os nossos passos. Por isso que o profeta Jeremias disse que nós fazemos muitos planos, muitos projetos, mas quem dirige os nossos passos, quem guia a nossa vida é Deus. E é isso que Deus faz quando nós nos colocamos à sua disposição para fazer a sua obra missionária aqui na terra. Ele vai abrindo portas de tal maneira que lá na frente, depois, futuramente, nós ficamos assim pasmos de saber como Deus nos ajudou no nosso trabalho missionário, no nosso trabalho evangelístico. Eu já fiz muitos trabalhos missionários, já dei início a algumas igrejas, lá em Brasília principalmente, e eu tenho assim muita experiência de coisas extraordinárias que o Espírito Santo também fez e me orientou e me ajudou nesses trabalhos evangelísticos que eu realizei. E quem sabe num futuro mais para frente aí eu possa contar alguns testemunhos desses trabalhos missionários e evangelísticos que eu fiz lá na capital do Distrito Federal, capital do nosso Brasil, Então então fica na paz do Senhor, que Deus nos abençoe e até o próximo devocional, ok? Um beijo no seu coração, tenham todos um dia cheio da graça, do poder e da unção de Deus. Amém, amém.